Olá, como estão? Bem, hoje é aula de Geografia. Vocês já repararam que no livro nós temos duas tonalidades de verde, né? Tem o verde de artes, tem o verde de Geografia. Cuidado para não se enganar, né? Vamos lá, nós tínhamos falado até agora, né, sobre posição, né? Sobre os pontos cardeais, para orientação. A gente vai terminar a orientação hoje, né? Hoje vamos falar orientando pelo Sol, pelo Cruzeiro do Sul e pelos instrumentos de orientação, tá? Depois de conhecer os pontos cardeais e colaterais, trabalhados na aula anterior, aprendemos a nos orientar pelo Sol e pelo Cruzeiro do Sul. Que é o Cruzeiro do Sul? São a constelação, né? As constelações. Mas como podemos identificar os pontos cardeais a partir do Sol? E as constelações do Cruzeiro Sul? Pode nos mostrar a qual direção estamos olhando? Vamos lá. Orientando pelo Sol. Saber se orientar pelo Sol é o lugar essencial para podermos nos deslocar e agora aprendemos os pontos cardeais ou colaterais. Poderemos nos localizar com mais facilidade. Você sabia que o Sol, além de nos fornecer calor, ajuda-nos a manter a vida no planeta? Também nos auxilia na orientação? Pois é, ele nos ajuda a reconhecer a direção e nos dá referência dela. O movimento aparente do Sol sempre acontece para leste e para oeste, pois o reflexo do movimento de rotação do planeta é que acontece de oeste para leste. Porque o que é movimento aparente? É o movimento que a gente sente que mexe, né? Aí é aparente. O Sol se move? Não, ele fica sempre no mesmo lugar, né? Assim podemos nos orientar através da observação, pois o Sol sempre nasce e se põe em direção oposta. A avó Matema fala assim, sempre que você observar o Sol nascer, será sua direção leste. E sempre que observar ele se pondo, será na direção oeste. Assim, no movimento de nascer do Sol, se nos posicionarmos com a mão direita apontada para ele, é o norte. Fica na nossa frente o norte, né? Aqui nós temos a direção, o Sol no leste, aí o lado oposto do Sol é o oeste. À frente está o norte e atrás o sul, tá? Essa orientação de sombra, né? Que nós fazemos através da luz do Sol. Orientamos pelo Cruzeiro do Sul. Agora que aprendemos a nos localizar pelo Sol, fica a pergunta. Mas durante a noite, é possível orientar as direções para orientar no espaço, além do Sol? Temos a possibilidade de nos orientar através de uma constelação chamada Cruzeiro do Sul. Esta constelação é utilizada como instrumento de orientação no hemisfério sul, pois é apenas deste hemisfério que ela pode ser observada. O Cruzeiro do Sul é a menor de toda a constelação e é muito famosa. Está situada no sul do hemisfério celestial e recebe esse nome porque é a forma de uma cruz. Nome é sul do hemisfério celestial. Celestial quer dizer o quê? É adjetivo de céu, né? Você deve estar se perguntando, de que forma nos localizamos pelo Cruzeiro do Sul? Depois de localizar a constelação do Cruzeiro do Sul, o observador deve traçar uma linha reta imaginária de estrela Magalhães, a maior e a mais afastada, né? Aí tem o saiba mais, De todas as constelações conhecidas, o Cruzeiro do Sul é que ocupa menor espaço no céu. Antigamente, o Cruzeiro do Sul fazia parte de constelações de Centauro. No entanto, devido ao seu desenho de cruz e o brilho intenso de suas estrelas, ela foi separada das constelações maior, né? Seu nome tem relação à sua forma de cruz e por nos oferecer a direção do sul.
Página 11. Exercício. Em que direção o Sol nasce? 2. Em que direção o Sol se põe? 3. Como podemos localizar os pontos cardeais a partir do Sol? Durante a noite podemos nos auxiliar a partir de uma constelação bastante famosa. Qual é o nome dela? Qual o ponto cardeal que podemos identificar primeiro a partir do Cruzeiro do Sul? Preencha os quadrinhos com os pontos cardeais corretos. Observa lá na página 9, aí você vai fazer direitinho. 7. Como podemos identificar os pontos cardeais a partir do Cruzeiro do Sul? 8. O movimento do Sol é aparente e sempre acontece de leste para oeste. Explica por que o movimento é apenas aparente. Justifica o que acontece sempre de leste para oeste. Página 13, outro estudo de instrumentos. Até agora nós falamos de orientação. Agora, que instrumentos nós usamos para orientação? Aprender sobre diferentes instrumentos de orientação. Nas aulas anteriores aprendemos sobre os pontos cardeais, colaterais e como se localizar no espaço a partir do Sol e o Cruzeiro do Sul, Agora, nós vamos conhecer alguns instrumentos que serão abordados: o astrolábio, sextante, a bússola, o GPS e os instrumentos de geoprocessamento. Vamos aprender. Tem um mapa. Astrolábio. O que é astrolábio? É um instrumento criado pelos árabes e aperfeiçoado pelos gregos com a finalidade de verificar a altura dos astros para além do horizonte. Isto é, a localização das estrelas no céu, tomando como referência o horizonte. Esse instrumento teve muita importância no desenvolvimento da astronomia náutica, quando as estrelas eram o principal referencial dos navegadores para sua localização em alto mar. Qual é o nome dele? Astrolábio. Sextante. É uma ferramenta que nos possibilita calcular os ângulos dos objetos, como, por exemplo, os astros e horizontes. É utilizado para medir o ângulo entre dois objetos. A bússola. Sem dúvida, esse é o instrumento mais famoso e mais utilizado para orientação no espaço geográfico. Nela, representada a rosa dos ventos, que faz o norte, sul, leste, oeste, que vimos na primeira aula sobre os pontos cardeais e colaterais. Com a agulha magnética, que marca sempre a direção norte-sul, seguimos o campo magnético da Terra. Ela é muito utilizada por meio de navegação e para orientação cartográfica, de mapas, gente, cartográfica. E o GPS, o mais utilizado ultimamente. A sigla GPS significa Global Position System, Sistema de Posicionamento Global, em português, Ela é uma ferramenta utilizada para a localização de áreas específicas e é monitorado via satélite. Satélite artificial, O monitoramento por satélite foi inicialmente idealizado para o uso militar e aberto para o uso civil a partir da década de 1980, portanto 20 anos atrás, Desde então a sua aplicação foi espalhada aos mais diversos usos, como pesquisa científica, uso comercial, telecomunicação, dentre outros. O GPS por computadores ou celulares através das ondas emitidas por satélites, em tempo real, Aqui nós temos um gráfico, As ferramentas de geoprocessamento. Muito interessante. O ARGIS, ou QGIS, são exemplos de software programas de computador que têm a finalidade de construir mapas e obter dados geográficos de diversos lugares. Nele é possível criar mapas, gráficos e projetos, além de obter dados de localização bastante precisos.
Você sabia que o uso da geotecnologia tem sido cada vez mais frequente nas salas de aula? A prática de manuseio de geotecnologia posiciona novos saberes aos alunos, que cada dia mais conectado à internet. Olha aí, ó. No entanto, é preciso saber fazer o uso dela para que não se torne um empecilho ao invés de ferramenta. Ou isso serve para a gente neste momento, né? As ferramentas que nós usamos hoje. Se não fosse a geotecnologia, não teríamos essa aula à distância. Não é verdade? Então, olha que maravilha, né? É através da geotecnologia, do AGICS, ele sabe para onde vai direcionar. Eu estou aqui no ambiente fazendo essa aula, mas ele vai chegar para você na sua casa assim que você acessar as ferramentas. Não é verdade? Que maravilha isso! E vamos estudar para crescer, ampliar cada vez mais isso, né? A cultura nos faz aprender e diferenciar cada momento, né? Lá atrás, no tempo de Dom Pedro, no tempo de Pedro Álvares Cabral, que descobriu o Brasil, ele não tinha nem bússola. Imagina um GPS. Olha quantas coisas mudaram desde 1500 até hoje. Imagina, você hoje tem 10 anos. Imagina daqui a 50 anos quantas coisas mudarão. Aí você vai falar para o seu filho sobre o celular, sobre o GPS, como se fosse coisa do passado, da história, né? É maravilhoso isso, mas, portanto, precisa estudar, tá? Exercício na página 16. À medida que o ser humano foi aprimorando suas técnicas de orientação no espaço, foi elaborando instrumentos para aumentar seu conhecimento, precisão sobre o espaço geográfico. Apresente 3 instrumentos desenvolvidos para auxiliação no espaço, né? Nós falamos aquele nome lindo, né? Sextante, astrolábio, bússola, GPS, né? O AGICS. Número 2, marca um X na imagem que representa a bússola. Este instrumento de orientação utiliza informações monitoradas por satélites artificiais para encontrar a qualquer local da Terra em tempo real. Que instrumento é esse? Né? SPG, GPS. Em sua opinião, o GPS é importante nos dias de hoje? Isso aqui é pessoal, né? Você diz por que o GPS é importante. Mas tem uma coisa, né? Mesmo sendo um instrumento de orientação quase preciso, falta um pinguinho à toa, ou o homem tem que saber manuseá-lo, né? Tem que observar, né? Que a gente tem conhecimento de que o GPS mal manuseado leva a lugares que você não quer ir, né? Então, quando você entrar no GPS, tem que ter certeza se você colocou o endereço certinho, o CEP certinho, né? Vamos lá. Para que serve a bússola? É um instrumento usado nos dias de hoje? 6. O astrolábio é um instrumento desenvolvido pelos gregos e foi muito importante no desenvolvimento da astronomia náutica. Por quê? O AGICS, o QGIS são exemplos de software, programa de computador, né? Que tem a finalidade de construir mapas e obter dados geográficos de diversos lugares. Apresente algumas funções desses programas e de que forma eles podem nos ajudar no cotidiano, quer dizer, no dia a dia, né? 8. O monitoramento por satélite foi inicialmente idealizado por uso militar e aberto para o uso civil a partir da década de 80. Quais o impacto dessas ferramentas na sociedade contemporânea? Vamos lá. Paramos aí? Sim. Então, nós vamos parar aqui na página 17. Nós viemos do 8 ao 17, né? As pessoas não carecem de força, carecem de determinação. Quando a gente iniciou nossa aula, nós falamos, vamos até a página 17, quem ouve assim, é muita coisa? Não. Quem fez mais? Quem leu? Quem vai acertar mais? Quem leu o texto. A resposta está toda ali. E há perguntas
embaixo que a resposta está em cima, ou vice-versa, né? Se a sua determinação é de fazer tudo que vem às suas mãos, então faça, tá? A pessoa não carece de força. Preciso de força para eu sou mais forte, vou terminar os exercícios? A força está aqui, ó, na sua mente. Então, até a próxima aula que nós vamos falar sobre os mapas. Nossa, que cada mapa lindo do tempo passado. Você pensa que os homens da caverna também não faziam mapa? Faziam, mas não sabia que era mapa, né? Eles riscavam na parede assim. Ou, andando no deserto, ia fazendo aquela marca, quem vinha atrás sabia que para onde estava indo aquela caravana. E isso já era orientação, um mapa, né? Hoje nós temos vários tipos de mapas. Até a próxima aula, vamos conhecer, praticar essa aula maravilhosa, né? Geografia é maravilhoso, como toda disciplina, né? Basta querer ler. Deus abençoe e até a próxima aula.